Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Os hackers mostram que nada fica escondido. Hackers é uma palavra em inglês que quer dizer aqueles que destravam o cadeado, que abrem os segredos, aqueles que entram no segredo dos outros e conseguem obter informações. E eles são profissionais, semiprofissionais, amadores. É muita gente que tem prazer em bisbilhotar a vida alheia, entrar na intimidade dos outros, no telefone, na ligação telefônica dos outros, descobrir o segredo dos outros para fazer alguma coisa. O prazer do hacker é descobrir o segredo do outro. Depois ele pode vender esse segredo, ou simplesmente divulgar de graça, ou se gloriar de que ele conseguiu. O fato é que isto já se tornou uma atividade institucionalizada. A Rússia, desde a União Soviética, investiu muito nessa atividade ligada à espionagem. Mas os Estados Unidos não ficaram para trás. O então presidente Barack Obama, quando encostado na parede, porque os Estados Unidos estavam espionando tudo e sabendo tudo que acontecia no Brasil e nos outros países do mundo também, quando encostado na parede, ele disse: mas no mundo, todo mundo espiona todo mundo. Foi tremendo um presidente norte-americano dizer isso. No mundo, todo mundo espiona todo mundo. Ele botou para fora uma realidade. Hoje, os países que muito investem nisto são a China, por exemplo, até na Coreia do Norte, até talvez a China, para botar culpa na Coreia do Norte, financia esta atividade. Há milhares, não sei se 15 mil, alguém divulgou um número colossal de hackers profissionais utilizando a internet para espionar pessoas, empresas e governos de países. Isto a partir da Coreia do Norte. Mas todo mundo sabe que é financiado com dinheiro da China, se não são chineses os que estão ali também. A própria China investe uma quantia enorme nessa atividade de espionagem. A China, por espionagem, descobriu segredos da indústria na produção de praticamente todos os produtos e equipamentos do mundo. Hoje a China tem informações tecnológicas sobre produção de tudo que é mais avançado em tecnologia no mundo, sejam carros, aparelhos eletrônicos, armas. Eles têm essas informações e estão desenvolvendo em velocidade vertiginosa a sua indústria de armamentos também, a China. Tudo baseado em espionagem, em informações obtidas pelos hackers. O Brasil está vivenciando uma situação interessante. De vez em quando, uma espionagem ou informações obtidas por hackers vêm à tona e causa algum escândalo. E a imprensa divulga, a mídia faz um alarde, pessoas enrubescem, ou seja, ficam indignadas por causa disto, mas o fato é que há muita coisa por detrás disso tudo. No Brasil, nós estamos vivendo uma época em que obtiveram informações dos telefonemas e mensagens nas redes sociais grampeadas dos juízes e procuradores da Operação Lava Jato, mas muitas outras informações vêm à tona
também de vazamentos de informações. Isso tem acontecido muito frequentemente no Brasil, mas no mundo todo isso tem acontecido. Quando o Lula foi eleito presidente da República, colocou na chefia da Casa Civil o José Dirceu. Imediatamente ele contratou 3.000 a 3.500 cargos comissionados, ou seja, criou cargos pagos com um dinheiro grande para trabalharem num grande projeto dele, que seria a construção de um grande banco de dados no Brasil. A ambição era grande, era saber tudo sobre todos os brasileiros. No início foi até, de certa forma, hilariante, porque eles juntaram os bancos de dados disponíveis no Brasil, na Receita Federal, no INSS, Banco Central, enfim, em tudo que havia disponível de cadastros, isto para constituir um grande cadastro. E chegaram à conclusão que eles tinham 450 milhões de nomes. O Brasil não tinha 150 milhões de habitantes, eles conseguiram 450 milhões, ou seja, muitos repetitivos, e passaram a depurar esse banco de dados e foram aperfeiçoando isto ao ponto de, quando chegar mais para o final do regime do PT no Brasil, eles sabiam tudo sobre todos e inclusive recém-nascidos. Isto já tem alguns anos. O recém-nascido já era registrado nesse sistema e o banco de dados do governo tinha informações sobre a condição econômica daquela família, sobre todos os brasileiros. Isto já é um passo bem adiantado na direção dos 666. Baseado nisso, um general americano propôs que os Estados Unidos fizessem um grande banco de dados a respeito de todas as pessoas do mundo, para que fosse consultado quando alguém quisesse ir para os Estados Unidos. Eles iriam consultar quem era aquela pessoa, o que ela tinha feito, qual era o envolvimento dela. Se fosse uma pessoa de perfil perigoso, eles poderiam vetar o ingresso daquela pessoa no país. Eu não sei em que pé ficou isso, mas é evidente que os Estados Unidos têm esse interesse e devem ter esse grande banco de dados também. Há um banco de dados no qual praticamente o mundo todo está inserido, que se chama Facebook, do seu Zuckerberg. Ali praticamente o mundo todo está ali, mas o que importa é quem tem acesso a essas informações. Então, no Brasil, o PT construiu uma teoria de domínio, de preservação com o poder nas mãos. Eles saberiam tudo a respeito de todos os órgãos de imprensa, de mídia, a respeito da movimentação econômica de todas as pessoas, movimentação financeira de todas as pessoas, saberiam da ligação e da atuação política e religiosa de todas as pessoas. Com essas informações, eles construiriam, e como quiseram construir, um projeto de poder, de perpetuação no poder, um domínio do país. E por pouco eles não chegaram lá. É por causa da ganância, da soberba do coração de alguns e da corrupção generalizada que esse projeto fracassou. O projeto de poder do PT. Mas o banco de dados está lá. Quem foi colocado para gerir essa grande quantidade de informações, onde se sabe tudo a respeito de todo mundo no Brasil? Hoje está nas mãos de um general chamado Augusto Heleno, um homem inteligentíssimo que está no controle desse banco de dados. Mas acontece que ele não pode fazer uso de qualquer forma, não pode divulgar. O Supremo Tribunal Federal limitou
a divulgação e até mesmo a utilização dessas informações sem prévio apoio da justiça. Ou seja, o governo sabe tudo sobre todos, mas não pode divulgar e não pode utilizar na justiça, em processos judiciários, mas o governo sabe. Agora, esse banco de dados é colossal e não é uma nem duas pessoas que administram, é muita gente. E, em geral, isso envolve firmas e empresas privadas que trabalham para o governo na construção desse grande banco de dados. E este é exatamente o problema. Quando o PT saiu do governo, levou muitas chaves, segredos e acessos a esse grande banco de dados. E hoje, ainda, por certo, ainda continua acessando esse banco de dados. Então, no Brasil está acontecendo uma coisa muito interessante. Vez por outra, pipoca um escândalo, uma denúncia, uma conversa privada de um político, de um governante, de uma pessoa importante, de uma pessoa do judiciário, aquilo que a pessoa conversou em segredo, como se diz em off, e foi divulgado. Isso nos faz concluir que o off não existe. E a palavra de Deus se cumpre, o que Jesus falou, não há nada escondido que não venha a ser descoberto pelos hackers. Sejam eles amadores, informais ou profissionais a serviço dos governos. Não existe nada escondido que os hackers não possam acessar. A palavra de Deus se cumpre. Se homens hackers acessam informações de todo tipo, quanto mais Deus. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Isso nos empurra para uma situação: políticos, religiosos e empresários, qualquer um de nós, não adianta conversar em off, não adianta ficar segredando, contando segredo. Ninguém guarda segredo e não há segredo nenhum que vai permanecer escondido. A palavra de Deus é clara e Deus está guardando essas informações naquele grande banco de dados do céu. Esse sim é o maior de todos, onde tudo que todo mundo faz está registrado. E um dia vai ser lembrado, você não tem a menor dúvida. Tudo que você fez vai ser considerado para a sua condenação, a menos que Jesus apague. Portanto, vale a pena estar em Jesus. Ele vai apagar todo o seu passado e vai lançar tudo isso no mar do esquecimento, para que não haja nenhuma condenação se você estiver em Cristo. Não demore, venha para Jesus o mais depressa possível. Se você está nele, acerte o seu passado, confesse tudo, não deixe nada escondido e nem pense que vai conseguir conversar em off com alguém, porque isso não existe. Deus sonda tudo que há no seu coração e é bom você viver sabendo disto.